Meu nome é Gabriela Costa e esse é meu EP, Conto de Fadas. A ideia desse EP surgiu do fato de eu ter escrito várias músicas que falam sobre uma temática muito parecida, que tem a ver com saúde mental, sobre pensamentos não muito confortáveis e sentimentos diferentes de sentimentos muito positivos. Então, fala muito sobre confusão, sobre incerteza, sobre insegurança, sobre medo. Sobre essas questões, esses sentimentos desconfortáveis. O EP tem 6 faixas, sendo elas Conto de Fadas, Incerteza, Eu Quero Paz, Ansiedade, Farsa e Inspiração. O nome do EP é Conto de Fadas e eu queria muito mostrar esse lado fada e fantasioso e super lindo, mas também mostrar o contraste, porque na verdade, como diz a música Conto de Fadas, é como se fosse uma ilusão. É como se eu enxergasse a vida de uma forma linda e perfeita, mas não é assim. Então, eu quis muito causar isso no EP. Eu quero que as pessoas eu até tô com medo de alcançar o público errado, sei lá, de pessoas que gostam de fadas, mas aí vai chegar e vão ouvir nada a ver. Mas eu queria causar essa estranheza, porque foi isso que aconteceu comigo. Essa questão de, achar que tudo é lindo e de repente não é como eu esperava que fosse. Eu quero que as pessoas tenham essa experiência também. De, enxergar uma menina vestida de fada no EP e aí eu vou ouvir e é muito mais profundo do que isso. É muito mais real, muito mais humano, muito mais vida. A confecção do figurino foi feita por mim e por minha mãe. Meu nome é Graciete, eu sou a mãe da Gabriela Costa. A minha participação foi no figurino e nós saímos para comprar os tecidos, as flores, e foi bem legal. A gente fez algumas vezes, a asa também não deu muito certo, e a gente foi refazendo até que por fim a gente conseguiu fazer. E daí foi um projeto muito bom e nós gostamos muito da finalização. A gente pesquisou vídeo no YouTube de como fazer roupa de fada, compramos os tecidos, compramos coisas que brilhavam, flores e tudo, e fizemos tudo na nossa casinha, do nosso jeito, com o nosso coração. E as fotos foram tiradas por Brenner Araújo. Maravilhoso, foi muito bom trabalhar com ele. A gente foi pro parque, tiramos fotos com muita interação com a natureza, que era algo que eu queria muito, fada, natureza. E deu muito certo, muito bom. Eu escolhi o Ives para produzir esse EP porque eu enxerguei nele uma pessoa muito sensível e muito sentimental. Eu já tinha ouvido alguns trabalhos anteriores dele, principalmente o EP da Bi, e eu gostei muito da sensibilidade, da conexão sentimental que eu senti quando eu ouvi o EP dela. Então, eu queria algo muito parecido com isso. Eu, eu escrevo muito sobre sentimento e eu vi que daria muito certo juntar a gente e fazer esse EP junto. Oi, eu sou o Ives e eu sou produtor desse projeto. Eu acho que além da complexidade do projeto, assim, de ser uma coisa nova, né? Apesar de eu já estar vindo fazendo esse estilo há um tempo, assim, é uma experiência nova para mim. Mas acho que foi muito, o primeiro start, assim, foi, eu acho que lidar com um artista que já se grava, que já tem uma construção de identidade já mais formada, já tem muito trabalho com outros produtores, então eu acho que esse desafio que deu o tesão da coisa, assim, de querer fazer e tipo, pô, vamos fazer e tudo mais. Acho que foi uma das coisas principais. O processo foi algumas vezes difícil, porque nós temos opiniões muito fortes, então ele apresentava uma opinião e eu falava: "Não, mas eu quero isso", e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas foi muito legal, muito bom. Foi muito bom também, porque eu admiro muito o trabalho dele e ele admira muito o meu trabalho, então mesmo que por exemplo, teve uma faixa que foi Incerteza, que ele teve uma ideia muito legal, ele ficou super empolgado, me mandou a ideia, eu ouvi, eu fiquei assim: "Não sei se eu gostei muito não, acho que não tem muito a ver com a música em si". E aí eu fui ouvindo, 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 eu falei: "Véi, tá muito legal, a gente tem que dar um jeito disso tá no EP". E eu falei: "Vamos então fazer outra faixa, que seja só isso, só esse coisinha que você acrescentou, vamos fazer isso ser outra faixa". E eu acho que foi muito bom, porque eu gostei muito, eu não entendia como isso ia se encaixar na música, e a gente deu um jeito de fazer os 2 felizes. E é muito legal isso, quando você trabalha com alguém que você admira, você entende que as suas ideias às vezes não são as melhores. Tem como ficar melhor e, enfim, é isso. E isso aconteceu e eu fiquei muito feliz também por isso. Cara, eu acho que desafiou mais. Eu acho que é uma coisa que é muito boa, que é muito boa do artista, mas que
que desafia muito também é a parada dela se gravar, né? Então rola muito essa coisa de chegar com o material muito pronto, e às vezes o material tá muito bom, né? Então meio que tinha músicas que eu ia ouvindo e eu ia falar, velho, tipo assim, o que tem pra mudar nisso aqui? Tipo, tá muito bom já, sabe? Então as coisas chegavam muito prontas, assim. E muito do que eu falei também no tópico anterior, eu acho que vale a pena trazer de volta, que é uma artista que já tá muito construída musicalmente, né? Porque a gente que é produtor mais independente, assim, que a gente não tem uma certa relevância grande no mercado, a gente acaba pegando projetos mais de uma galera que está começando, e é muito massa, assim, também, porque a gente consegue construir com o artista uma identidade. E também é muito massa quando o artista vem com uma identidade muito formada, só que é muito mais desafiador, né? Porque você tem uma bagagem ali que você precisa respeitar, você precisa manter certos tipos de hábitos que às vezes não fazem parte da sua identidade, mas que você precisa entrar num consenso. Então acho que a maior dificuldade talvez tenha sido essa construção que a artista já tem, de muito tempo, de muita vivência no meio musical. Cara, a gente bebeu muito do folk, né? Acho que foi uma coisa bem dramática, assim. A gente bebe muito dessas músicas, principalmente eu bebo muito dessa fonte, assim, meio dramática, meio de cinema, assim, músicas mais de cinema, né? Cinematográficas que parecem muito com trilha sonora, e essa foi a proposta. E aí o convite veio muito por influência de um último trabalho que eu tinha feito, que foi um trabalho que foi bem folk, bem piano, bem clássico, assim, né? Misturado com um pouco de indie, um pouco de pop. E a gente teve essa missão de juntar tudo isso. E aí, como era uma procura, né? Esse estilo que eu já vinha fazendo, então a gente permaneceu muito por essa onda, assim. Mais folk, mais indie, como eu falei. Mas se pudesse dizer, citar algum artista assim que eu acho que foi muito importante para essa construção de identidade, talvez tenha sido Bon Iver, algo parecido com isso, assim. Uma coisa que acho que confirmou ainda mais que esse projeto é realmente do coração e algo que eu realmente quero mostrar para o mundo, é que todas as pessoas que participaram dele de alguma forma se sentiram muito tocadas, muito conectadas e se conectaram muito com o sentimento que eu quis passar quando eu escrevi e que eu senti também quando eu escrevi. Então, quando eu mostrei a música para minha mãe, por exemplo, Eu Quero Paz, a gente chorou juntas, a gente se conectou muito com o sentimento. O Ives também, falou algumas vezes que às vezes estava com até dificuldade de fluir o EP, porque estava sentindo muito. O John, que gravou os teclados também na música Eu Quero Paz, falou que ficou muito emocionado também. E para mim isso significa muito, porque eu não quero simplesmente escrever músicas para as pessoas ouvirem e ficarem: "Ah, legal". Eu quero que as pessoas pensem e se conectem, porque eu escrevo isso. E eu, quando escrevo, eu penso nisso. Eu penso muito, eu fico martelando tudo que eu tô pensando. Às vezes eu nem entendo muito o que eu tô escrevendo. E aí eu leio a letra e eu fico, meu Deus, que isso? Que loucura. E eu gosto muito de causar isso nas pessoas. Cara, e tem uma coisa muito curiosa também, assim, dos meus processos, né? Que eu acho que é muito meu isso, de como eu acho que eu tento escutar ao máximo o que a pessoa está falando, não só escutar a música, mas escutar o que a pessoa está falando de fato, né? Entender o que ela estava sentindo naquela hora, porque isso faz muito parte do meu processo criativo de tentar recriar aqueles cenários como se funcionasse como cenas mesmo, como luzes, assim, tentar recriar aquelas luzes e aqueles cenários para tentar entender de onde partiu aquele sentimento, porque talvez sentindo parte daquilo eu consiga criar melhor com a intenção que a artista talvez gostaria, né? Então foi muito doido, porque mergulhar nesse processo junto com ela fez com que eu me tocasse do tanto que os temas eram doidos, assim, no sentido de intenção, de profundidade, né? Então tiveram algumas músicas que foi bem difícil, até por outros processos externos também, mas o processo todo, assim, foi bem gostoso, foi bem leve, apesar de ter sido um processo mais assíduo, né? Um processo mais complexo, assim, no quesito técnico também, até pela distância e tal. Rolou a parada do navio, então, tipo, a gente tinha esse empecilho no meio. Mas a questão sentimental realmente foi uma coisa que foi muito boa pro processo final, mas também foi uma coisa que trazia a gente para um lugar de muita reflexão, assim, além da parte técnica, né? Na música Contos de Fadas, eu começo falando desse mundo ideal, desse mundo perfeito, em que tudo é doce, tudo é arco-íris e unicórnios e coisas boas. E logo no pré-refrão eu já começo a falar
que por mais que eu viva nesse mundo, existem coisas que me doem muito e coisas que eu não sei explicar, e eu sigo dizendo que eu só queria a mesma calma que eu sempre sinto ao cantar. E aí eu digo, eu não sei o que que é pior, se é eu sentir demais e nunca sentir paz, ou seria melhor se eu fosse fria e a ponto de nem conseguir me amar. Então essa dualidade de será que eu quero sentir as coisas como elas realmente são? Ou será que eu quero viver como em anestesia nesse mundo irreal em que não tenho o que sentir, porque tudo é alegria, tudo é sempre bom. Incerteza é uma música que ela é desconfortável do começo ao fim. Ela eu gosto muito de fazer a música ser muito coerente, então ter a letra muito coerente com a melodia, com a harmonia, com os arranjos, com tudo que tudo fazer sentido junto e tudo se fortalecer para fazer aquela música significar ainda mais do que ela quer significar. Então, Incerteza traz muito essa atmosfera de algo incerto, de algo desconfortável. E eu escrevi essa música em um momento em que eu lembro que sempre que eu via muita gente, tipo assim, eu estava no metrô e eu olhava e via tanta gente, eu ficava maluca, eu falava: "Gente, como é possível? Eu sou muito insignificante". Tipo, cada pessoa aqui que eu olho tem uma vida, cada pessoa aqui é muita gente, menos uma, mais um, não faz tanta diferença. E eu escrevi essa música pensando nisso, na minha insignificância em relação a um mundo repleto de pessoas. E nesse sentimento existencial de existir a incerteza que nunca sai de perto de mim, mas também ver beleza no mundo e entender que eu perdi o rumo da vida. E essa eu falo tem uma hora da música que eu disparo a falar muitas palavras uma atrás da outra, que é desesperador, assim, eu não respiro, eu fico porque é essa sensação. E eu queria passar isso na minha fala, no meu canto, na minha interpretação. Adormece e esquece que é grande. O desande se expande, ela entra em transe e para de ouvir e de enxergar. Essa parte, ela fala um pouco sobre momentos de crise, em que a gente esquece quem a gente realmente é. Então é como se a gente ficasse adormecido e esquecesse que a gente é grande, que a gente é quem a gente é, que a gente faz tudo que a gente faz. E como se a gente sabotasse a nossa mente e, enfim, causasse todos esses sentimentos ruins a respeito de nós mesmos. E então a gente entra em transe, como se a gente não ouvisse, não enxergasse mais nada, não enxergasse nem a realidade. Como se a gente só enxergasse aquilo que a nossa mente tenta dizer pra gente que a gente é, mas que não é real. Ela cai, levanta, engatinha e anda, ela sobe, ela desce e o medo aparece. Ela sai desse mundo e enxerga de fora, não sente mais nada, nem ódio, nem raiva e nem vontade de amar. Se olha certeira, não fede nem cheira, mais uma que faz o mundo girar. Mas ele gira sem ela, sem ele e sem o filho deles. Só se é feliz se parar de pensar. Esse final diz muito sobre o que eu falei, da questão da insignificância. E não que a gente seja insignificante, mas dependendo do ponto de vista, a gente se enxerga insignificante. E no fim, a conclusão é: só se é feliz se parar de pensar. Porque se a gente realmente for pensar demais, tem tanta coisa para tirar nossa paz, para nos dar desespero. Então, é isso. Essa música é sobre isso. E pra mim ela é muito forte. E ela sempre é muito forte. Toda vez que eu canto, que eu leio essa letra, ela sempre me pega. Farsa foi uma música que até uns dias atrás eu estava na dúvida se eu queria botar ela ou não no EP, porque ela foi uma música que demorou até pra mim entender o que ela realmente estava querendo dizer. Mas o que me fez decidir que ela estaria mesmo nesse EP foi quando eu li ela e eu falei, ela realmente faz sentido. Ela talvez dentro da minha cabeça ela esteja um pouco bagunçada, mas ela realmente faz muito sentido. E a ideia geral dessa música é ela a resolução dela, fala muito sobre amor próprio e sobre se priorizar em detrimento de priorizar alguma outra pessoa, sobre pensar em si e se valorizar. Eu começo descrevendo coisas que são agradáveis, coisas que eu desejo pra mim, né.
lugares e pessoas onde eu me sinta muito bem, o que eu almejo pra mim. E eu falo muito, ela é uma historinha, ela é como se existissem 2 pessoas que se relacionam e uma dessas pessoas mente. E a outra pessoa não consegue se desapegar dessa pessoa, porque é simplesmente apegada emocionalmente. E aí é essa guerra de querer estar com essa pessoa, mesmo sabendo que essa pessoa não é boa para essa outra pessoa. No pré-refrão dessa música, eu falo sobre como a mentira é muitas vezes usada para disfarçar um medo ou essa quando você mente, você disfarça a pessoa de enxergar a farsa que você é, a mentira que você é. Então eu digo: "A verdade quase sempre dói e a mentira disfarça a farsa que mora no seu coração. Seu medo se destrói quando se inventa história, mas meio que já estava na hora de você se responsabilizar". E aí o refrão dela mostra muito essa questão da dependência que eu já mencionei. Que é como se essa pessoa que depende estivesse cantando para essa pessoa da qual ela depende. Então é: "Quando for escolher o seu caminho, vê se não vai sozinho, me leva com você. Me acorda se eu estiver dormindo, me acorda sacudindo, pra eu não te perder. Me avisa se pensar em ir embora e vê se não demora pra se esclarecer". Então é muito claro nesse refrão essa dependência, tipo assim, cara, se você for pra onde quer que você vá, me leva, velho, independente de qualquer pessoa. Se você precisar me acordar sacudindo, me acorda, porque se tem uma coisa na vida que não pode acontecer, é eu ficar sem você. Qualquer outra coisa pode acontecer, mas eu não posso ficar sem você. Então existe essa dependência muito doentia, essa dependência emocional doentia por outra pessoa. E é muito legal porque o desfecho dessa música é esse desapego, esse desprendimento dessa relação, que pode ser alguém, mas pode ser algo, pode ser interpretado da forma que for. E do meio para o fim, ela é exatamente esse desapego. Vou mostrar para vocês. No segundo refrão, eu mudo a perspectiva e quem está falando agora é essa pessoa que antes apegada se desapegou, se desprendeu e entendeu que ela precisa se priorizar. Então eu falo assim: "Quando for escolher o meu caminho, eu posso ir sozinho, me levo sem você. Me acordo se eu estiver dormindo, me acordo com carinho, eu não vou me perder. Eu sei que eu nunca vou embora, eu venho sem demora pra farsa desfazer. Eu sei que eu nunca vou embora, eu sei que eu tô melhor aqui bem longe de você". Nessa música, Eu Quero Paz, eu pensei muito em momentos da minha infância em que eu estava com medo de dormir e alguma coisa estava me atormentando, e aí meus pais vinham e cantavam pra mim e me ensinavam a cantar uma música que iria me acalmar sempre que eu tivesse com medo. Então eles cantavam pra mim e quando eu estava sozinha eu cantava pra mim mesma para poder me acalmar. E eu percebi que como pessoas adultas, isso não existe mais. Não existe uma canção de ninar para adultos. E foi exatamente isso que eu quis fazer. Eu queria fazer como se fosse um mantra que acalmasse o coração das pessoas, a mente das pessoas, quando elas estivessem com mais medo e com mais ansiedade e com mais pânico. Então, o refrão dessa música, eu pensei, eu não sei o que ela vai se tornar no ouvido das pessoas, mas eu pensei muito nela ser uma canção que as pessoas cantassem repetidamente. O refrão dela é: "Sai, sai, 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 vai, vai, vai pra longe, pra nunca mais. Eu quero paz, eu quero paz". E eu começo essa música já falando sobre esse sentimento de pânico. E essa tristeza que às vezes chega e a gente não entende nem por quê. Então eu começo dizendo: "Esses dias tá me dando uma vontade de chorar. Eu nem sei por quê, é tipo de uma hora pra outra. Eu acho que talvez eu esteja tentando me avisar que algo vai dar muito errado
ou que meu pânico vai atacar. E eu acho que muito do que esse refrão expulsa da nossa mente são pensamentos que não são reais, são coisas que a gente inventa, que a nossa mente, infelizmente, decide nos sabotar e botar na nossa cabeça que tal coisa vai acontecer, que vai acontecer alguma coisa ruim, que vai e traz esse sentimento de aperto, de tristeza que a gente realmente não compreende. Eu escolhi a Bi para fazer parte dessa música, porque primeiro pô, amo tudo que ela compõe. E eu acho que a temática tem muito a ver com o estilo de música que ela compõe e que ela canta. E porque simplesmente ela estava no estúdio no dia que a gente estava fazendo essa música. Eu olhei lá no canto e falei, como que eu vou desperdiçar uma oportunidade dessa? Aí eu falei, Bi, você não quer fazer um feat nessa música, não? Aí ela, aham. Eu falei, então pois escreva, então, pois escreva aí. Tô te mandando a minha parte, pode escrever a segunda parte. E ela simplesmente hablou muito, escreveu palavras incríveis e encaixou muito bem. Respondeu muitas perguntas que eu estava fazendo na primeira parte da música. Psicóloga, né? Ver consertar as coisas que estavam erradas. E aí, foi isso. Eu acho que casou perfeitamente. E aí veio o John pra gravar os teclados. Ficou lindo, gente, tá? Incrível. Tanto é que você vai ver aí que muita gente gostou muito dessa música. O convite para fazer o feat foi muito inesperado, até porque eu não vim na intenção de gravar, eu vim só acompanhar o processo de gravação, né, da Gabi, com a produção também. E aí, dentro do estúdio, ela simplesmente virou pra mim e falou: Bi, você não quer fazer a segunda parte, não? E eu achei que ela tava brincando, e aí aceitei por brincadeira e, e hoje a gente tá aqui gravando. Então foi bem legal, assim, foi inesperado, eu fiquei bem ansiosa, porque eu achei que eu não. Uma das minhas percepções em relação à composição é não conseguir compor com outras pessoas. E a Gabi já tinha me proposto compor outras músicas com ela, só que eu tinha falado, eu não consigo compor com outra pessoa. Então foi um desafio também, muito legal e muito profundo, porque quando ela me explicou o que que dizia a música e de onde vinha, eu me identifiquei na mesma hora e aí fluiu. Pra compor essa música, eu lembro que eu perguntei pra Gabriela qual era a questão central que envolvia essa música, e ela falou sobre ansiedade, pânico e medo, e eu me identifiquei na hora, porque eu não sou uma pessoa muito corajosa, mas na hora de escrever sobre isso, achei que foi bem legal. Depois que eu vi a música toda, eu vi que fluiu de uma forma a responder o que a Gabi tinha trazido como perguntas. Então, na primeira estrofe, ela tá perguntando, fazendo questionamentos, né? Tipo assim, eu não sei por quê, minha mente fica tentando me sabotar e eu fico agoniada e eu perco o ar. E na segunda parte, quando eu achei que eu estava falando dos meus medos, né, da minha forma de lidar com medo, eu comecei a responder o que a Gabi estava trazendo como questionamento. E aí foi bem legal, assim, entender que hoje essa é a forma que eu lido com os meus sentimentos e com medo também, tentando olhar mais para eles do que fugir, sabe? E isso se dá muito facilmente na letra, que eu falo aqui, noutros dias eu entendo que não posso controlar e eu fujo porque me arranco, ai, amarga a boca. Então é tipo assim, na hora que ela fala, eu não sei por que que eu fujo, e aí eu respondo, eu fujo porque, cara, sentir medo e sentir pânico é muito assustador, sabe? Então, acho que quando vocês forem ouvir, vocês vão entender melhor como a dinâmica funciona, mas pra mim foi muito, muito leve e profundo ao mesmo tempo. Eu fiquei muito feliz por ser inspiração da ideia, da música Eu Quero Paz, que era quando a Gabriela era criança, e como criança, toda criança, ela tinha medo de dormir em algumas noites de chuva, de trovoada, e aí eu vinha acalentar ela e cantar algumas músicas para ela de ninar. E daí ela fez essa música relembrando esses momentos que também foram muito importantes para ela. Cara, é uma coisa curiosa essa história, porque na faixa Eu Quero Paz, eu tava quebrando a cabeça, assim, porque eu não tava curtindo nenhum dos pianos que eu tinha gravado, e eu já tinha até colocado outros timbres, assim, tinha gravado de milhões de maneiras diferentes, acho que eu fiz umas 10 tracks de piano. E nada tava ficando, sei lá, bom, assim, de uma maneira que a gente
escutasse e gostasse, assim, né, de fato. E aí, eu acho que foi bem nesse meio tempo, assim, eu tava rolando no Instagram e apareceu um vídeo do John, velho, que é um cara que a gente acompanha, que conhece, assim, no meio do meio musical aqui de Brasília há muito tempo, é um cara que tá fazendo muita coisa massa, assim, e era um vídeo justamente tocando uma linha de piano muito bonita e muito parecida com o timbre que a gente tava procurando, que eu tava procurando, e assim, então fechou como luvas, então te mandou a música, ele acabou gravando e acabou gravando mais coisas também dessa música, mandou algumas trilhas de sintetizador, algumas coisas de baixo também, e foi uma soma, assim, importantíssima. Essa canção realmente foi feita para acalmar. E eu acho que o EP inteiro, por mais que ele fale de coisas muito desconfortáveis, de sentimentos muito fortes, eu quero muito trazer com esse EP consciência para as pessoas, para elas se entenderem melhor, se autoconhecerem e entenderem também que os sentimentos eles não são feitos para serem evitados, eles precisam ser compreendidos. E eu acho que é isso que eu quero trazer, mais clareza sobre os sentimentos e, consequentemente, trazer cura. Porque eu acho que depois que se compreende, é muito mais fácil se curar. E eu tinha muito medo de lançar essas músicas porque eu sentia que talvez eu fosse passar esses sentimentos que para mim foram muito difíceis para as pessoas. Mas depois que eu entendi que o que eu realmente quero passar é a cura, eu entendo que as pessoas precisam ouvir. Elas precisam ouvir, elas precisam pensar sobre o que foi escrito e, e eu acredito que a cura vai alcançar essas pessoas. Ansiedade foi uma música que eu escrevi com o Raniel Tenório. A gente escreveu realmente junto. Ele veio com a harmonia da música, me mostrou no violão. E a gente decidiu mostrar essa dualidade do sentimento da ansiedade. Que ela pode muitas vezes ser algo bom, só que só até certo ponto. Que ela pode se transformar em algo que tira a nossa paz. E ela fala exatamente sobre aprender a medir esse sentimento e a aprender a domar esse sentimento para que ele esteja em quantidade suficiente na hora necessária. Então, estar ansioso, por exemplo, por ver uma pessoa que você gosta muito, é um sentimento muito legal. Mas estar ansioso por não saber o que vai acontecer no futuro é algo desesperador. E a ansiedade, ela traz esses dois lados. Então, a gente fala muito sobre essa dualidade nessa música. Oi, eu sou Raniel Tenório e eu compus Ansiedade junto com a Gabriela Costa. Essa música, a gente pensou muito sobre o sentimento que fazia a gente se movimentar ou ficar parado, né, em relação a todos os nossos trabalhos, em relação à arte, em relação à nossa perspectiva de vida também. E sabendo disso, a gente tentou colocar em palavras, né, conseguiu colocar em uma letra de uma música esse sentimento que move ou para a gente, né, ao mesmo tempo, para poder todo mundo conseguir entender um pouco melhor isso, tanto para si mesmo, tanto para dizer para alguém, tanto para qualquer outra coisa. E eu acho que a gente ter um cuidado com isso é muito importante, porque às vezes isso vai te deixar tão ansioso, né, com a parada que você não vai conseguir fazer nada. E às vezes você também não vai fazer nada porque nada te instiga, nada te movimenta, nada te pega assim de nenhuma forma. E eu acho que é importante a gente ter zelo por isso, né, ter um cuidado especial. Tipo, sempre manter ali, tipo, ninguém quer de fato perder o medo, ninguém quer de fato perder a ansiedade. Você tem que apenas colocar a dose necessária. E sabendo disso, conversando sobre isso, a gente fez essa música que eu acho que vai ajudar muitas pessoas, na verdade, a entender um pouquinho de si, entender um pouquinho desse sentimento, a se movimentar de maneira correta, não sei se existe isso, mas de forma pensada, assim, sem nada te empurrando demais ou te puxando para trás também. E eu acho que a gente conseguiu fazer um bom trabalho, né, com essa música, tá bem bonita. A gente terminou ela e eu achei, tipo assim, fui escutando e pensando assim sobre tudo que a gente faz por impulso ou que não faz pela falta de impulso também. E muito contente com essa música, espero que consiga tocar a todos da forma que tocou, a mim e a Gabriela. E é isso, contente demais pelo trabalho. Inspiração foi uma música que surgiu num momento que eu estava sem inspiração nenhuma para escrever.
e eu quis usar uma escrita objetiva. Então eu pensei num tema que, na verdade, foi a inspiração, a própria inspiração. Eu personifiquei essa ideia e eu cantei como se eu estivesse cantando para a personificação da inspiração. E ela fala muito sobre essa dependência do artista, porque parece que quando a gente não tem sobre o que falar, a gente não é ninguém. E a gente depende muito da inspiração. Então é uma relação de dependência, quase como se fosse uma dependência emocional. Tipo, eu preciso muito de você, não vai embora da minha vida, por favor, fica, eu vou fazer o que eu puder para deixar você confortável o suficiente para ficar e não querer ir embora. E é muito disso, é quase que uma imploração, assim, pela permanência da inspiração na vida do artista. Eu acho que a reação das pessoas quando ouvir essa música fora de contexto vai ser um pouco engraçada, porque o refrão dela é muito descaradamente tóxico. Tipo assim, eu canto exatamente isso. Volta aqui, deixa eu te usar. Vem dormir e acordar, não me deixa. Essa questão de tipo, fica aqui, velho, deixa eu te usar. Eu acho que fora desse contexto da personificação da inspiração, é algo meio tipo, como assim você só quer me usar? Mas dentro dessa perspectiva, é muito claro que a inspiração, você quer que a inspiração te sirva, mas ela nem sempre vai estar disponível para você. A música que eu mais gosto da Gabriela, além de Eu Quero Paz, é Incertezas, porque ela causa uma incerteza mesmo, a forma como ela é escrita, como a produção se alinha àquilo que ela tá escrevendo, sabe? Eu acho que isso é uma característica muito massa desse EP, porque ele conversa, sabe? Não são coisas isoladas, assim, uma música que não conversa, não tem nada a ver com a outra. Então tá bem fechadinho, assim, tô bem ansiosa por todo mundo ver. Não, ansiedade. Eu acho que ansiedade é a que mais me pega, assim, na real. Acho que todas elas são muito bonitas e fala muito sobre Gabriela Costa também, assim, né? Acho que escutar essas músicas e te observar viver é muito claro, tá ligado? Que as músicas são sobre a sua vida, assim, sobre o seu cotidiano, sobre a forma que você enxerga as coisas. E ansiedade eu gosto porque tem isso também, né? Tipo, são só palavras, né? Todas as músicas são só palavras, mas todas aquelas palavras que a gente escuta, que faz já sentido com a nossa vida, a gente tem um apreço maior, um apego maior. E é por isso que eu gosto de ansiedade. Cara, eu acho que a minha faixa favorita, eu vou colocar duas, em dois contextos. Eu acho que, tecnicamente falando, seja Incertezas, pela complexidade. Foi muito difícil produzir aquela música, assim, tipo, são notas tortas e é muito difícil fazer uma combinação que seja muito melódica com notas tão tensas. Então, tinha que trazer um pouco de suavidade para aquela ansiedade toda, então foi muito difícil. Talvez, tecnicamente falando, seja a minha preferida. Só que agora, de imersão, talvez, sem dúvidas, tenha sido Eu Quero Paz, por uma série de fatores, mas acho que foi a música que eu mais senti, de fato, o processo e que, né, até hoje tem me tocado muito, assim, pela letra e pela história. A minha música favorita, obviamente, é Eu Quero Paz. A minha música favorita do EP é Incerteza, porque eu acho que a forma como ela se materializou foi muito parecida com a forma como eu pensei. E até melhorada. Então, fiquei muito satisfeita e ela realmente é algo que faz muito sentido pra mim e que é como minha mente funciona, então gosto muito, 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 muito dela. Apesar de Incerteza ser a minha música favorita do EP, tem um trecho de Conto de Fadas que toda vez que eu ouço, bate muito no meu coração, que é assim. Se a vida fosse um pouco rasa, o rio já ia secar. E se eu molhasse minhas asas, pesado seria voar. Sinto falta de pensar em nada, da vida eu romantizar. Seria pouco razoável, mas até que eu ia gostar. Não sei o que é pior, se é sentir demais e nunca sentir paz. Talvez fosse bem melhor se eu fosse fria e não me amasse mais. Não sei o que é pior, se
Mais um take? A música que eu mais gosto no EP da Gabriela Costa. Se eu fosse fria e não me amasse mais. Para. Será que eu canto o refrão também? Não sei o que é pior, se é sentir demais e nunca sentir paz. Talvez fosse bem melhor se eu fosse fria e não me amasse mais.